Situação política nacional, nós tivemos aí essa semana mais um episódio importante, né? Que é a eleição, né, da mesa das duas casas do Congresso Nacional. Isso daqui é uma coisa que precisa ser bem analisada, porque aqui também, né, alguns setores querem criar uma mitologia. Né? Nós estamos ingressando, na verdade, numa interpretação do quadro político por determinados setores que é completamente enganosa e perigosa. Teve o 8 de janeiro, esses setores falam que foi uma tentativa de golpe de Estado que foi derrotada pela ação institucional do governo Lula. Então, quer dizer, já houve a tentativa, essa foi a tentativa de golpe de Estado. Aí a tentativa foi derrotada e agora se abre aquele mar de tranquilidade. Né? Agora, nós tivemos aqui a eleição para o Congresso, outra etapa dessa mesma coisa. Aqui o governo Lula conseguiu eleger o presidente da Câmara e do Senado. Né? E aqui também é apresentado assim. Como é que falaram? Assim, uma pessoa escreveu uma matéria falando o seguinte, com o seguinte título: Lula vence o terceiro turno. Né? Quando Lula exonerou o comandante do Exército e colocou esse tucano bolsonarista como comandante do Exército, falaram que o Lula tinha encontrado o Marechal Lott. E agora ele venceu o segundo turno. Quer dizer, nós temos uma ala da política nacional, nunca é demais a gente repetir, que é infalivelmente otimista. Né? Quando o perigo aparece, eles ficam muito assustados. A gente viu isso daí. Né? Passaram um ano inteiro falando em golpe de Estado. Saía um bolsonarista aí na rua e jogava uma pedra numa vidraça, pronto, golpe de Estado. Era o medo, né? A pessoa não sabia o que falar, se apavorava. Aí, né, o Lula troca o comandante do Exército, General Lott, elege dois bolsonaristas, um como presidente da Câmara e outro presidente do Senado, é a vitória no terceiro turno. Quer dizer, analisar a situação política assim é uma coisa muito perigosa. Porque, na verdade, o que você está fazendo? Né? Para que serviria fazer uma análise política? A análise política serve para você identificar, né, o desenvolvimento da situação, quais são os problemas, quais as vantagens que o povo trabalhador teria na situação, quais são as desvantagens, qual é a verdadeira relação de força e tudo mais. Sobre a base dessa análise política, você vai atuar. Agora, se tudo que é feito é a maior maravilha, praticamente você não precisa fazer nada. Só precisa esperar o governo Lula aparecer aí com a solução de todos os problemas nacionais. Né? Sendo que as condições para resolver isso daí ele já tem. Acontece que isso daqui não é nada nem próximo da realidade. Né? Vamos dar um dado só. O Lula reelegeu esse Pacheco, que é um semi-bolsonarista, vamos dizer assim, sendo bastante generoso com ele. O cidadão foi eleito com 49 votos. Alguns desses votos são de bolsonaristas quase que 100%. Bom, se o governo Lula quiser aprovar no Congresso Nacional uma PEC, quer dizer, uma emenda à Constituição, ele vai precisar, no mínimo, de 49 votos. Quer dizer, se toda essa bancada que votou nesse cidadão, aí sabe-se lá Deus por que eles votaram nesse homem aí, né? Votar, você aprova a PEC. Se um discordar, você não aprova mais nada.
Quer dizer, no mínimo as pessoas deveriam olhar e falar assim, a situação né, é uma situação muito apertada, muito complicada. Se a gente for comparar, né, a votação dele, é uma votação, né, se a gente comparar com os últimos 10, 20 anos de votação para a mesa do Senado, é uma das votações mais baixas de todas. Esse é um outro dado importante. Por quê? Porque significa que a oposição é bastante forte. Quer dizer, normalmente a burguesia se unifica em torno de uma candidatura. Aí o cidadão tem, sei lá, 70 votos, ou coisa do gênero. Esse cidadão teve 49 votos. Quer dizer, ele meio que, né, a gente só não diz que ele passou raspando, porque ele precisava de 41 votos para se eleger. Teve 8 a mais. Mas que é uma votação baixa. Isso sem falar que ninguém sabe qual vai ser a política desse Pacheco. Certamente ele não é do PT. Certamente ele não é um apoiador do governo do PT. Na melhor das hipóteses, para esse cenário fantasioso, ele seria uma pessoa da terceira via. Na melhor das hipóteses. Se é que a terceira via é uma hipótese melhor do que os bolsonaristas. O que é uma coisa de se duvidar. Na Câmara, foi reeleito o atual presidente, que era um bolsonarista. Ele era a base de apoio do bolsonarismo no Congresso Nacional. Tudo bem, ele é apontado como um ser extraordinariamente fisiológico. Quer dizer, um homem do toma lá, dá cá. Né? Esse Pacheco também é um pouco, numa grande medida é isso também. Mas isso não garante ninguém de nada. Quer dizer, o governo Lula, ele está se apoiando aí num prédio cujos alicerces são feitos de barro. Não dá para você falar que os problemas estão resolvidos. Isso daí é um castelo de areia, pode desmoronar diante de qualquer vento mais forte. E é preciso dizer isso daí, não adianta nada falar que o problema está resolvido. Tudo bem, o governo conseguiu uma vitória. Não era também de se esperar que ele não conseguisse essa vitória. Principalmente tendo em conta que ele se adaptou à direita dentro do Congresso Nacional. Né? Nesse sentido, é uma vitória também em termos, né? Porque não é o candidato do governo que ganhou as eleições nas duas casas. É o candidato da direita que o governo achou que era melhor apoiado que a alternativa. No caso do Congresso, no caso da Câmara, nem houve oposição, de fato. Todo mundo apoiou esse cidadão. Ele foi eleito com uma esmagadora maioria de votos. Então, é preciso dizer isso. Outro dado que é importante para a gente levar em conta